Quando eu estava matando, meus olhos estavam deslumbrados. Se você começar, é difícil voltar atrás. Essa foi a fala de Dimitris Vakrinos, um dos mais notórios assassinos em série da Grécia, e essa é a história de como ele matou cruelmente as suas 5 vítimas. Dimitris ficou conhecido na época dos seus crimes principalmente pelos motivos triviais que o levaram a cometê-los. Nascido em uma pequena vila na Grécia no ano de 1962, era o segundo de 4 filhos. E vinha de uma pobre família de agricultores, sendo que o de mais valioso que eles tinham eram apenas algumas ovelhas. Na sua época de escola, ele nunca chegou a se destacar como um bom aluno. Ele era constantemente incomodado pelos outros colegas, que sempre o chamavam de o filho do bêbado. Com essa situação, ele veio abandonar os estudos antes mesmo de chegar ao ensino médio, se dedicando principalmente a cuidar das poucas ovelhas do seu pai. No ano de 1975, quando o irmão de sua mãe visitou a família, ele viu como era complicada a relação entre ele e seu pai, e decidiu que Dimitris agora, aos seus 13 anos, iria com ele para a cidade de Atenas, na Grécia. Para sua família de poucos recursos, a mudança de Dimitris veio a calhar, já que significava uma pessoa a menos para ter que alimentar. No tempo em que esteve fora, ele manteve contato com a sua mãe e seus irmãos, porém acabou se afastando do seu pai. Por 3 anos, ele trabalhou em um bar que era do seu tio como garçom. Nessa época, ele tinha uma boa convivência com seus primos e tudo parecia estar muito bem. Aos seus 16 anos, sua família também se mudou para Atenas, e com isso ele saiu da casa do seu tio e passou a morar novamente com a sua família. Mas não demorou muito até que os atritos entre ele e o seu pai voltassem. Sendo assim, segundo informações, depois de um assistente social o ver vagando pelas ruas, ela o encaminhou para um curso de soldador em uma escola técnica da região. Já nesta instituição, ele também veio a sofrer bullying dos outros alunos. As provocações eram sempre referentes à sua baixa estatura, um aspecto que sempre o incomodou e, segundo algumas autoridades, poderia até mesmo ser um dos motivos que o levou a cometer alguns de seus crimes. Mas mesmo com tudo isso, ele conseguiu terminar o seu curso e conseguir um emprego estável, que trabalhava 10 horas por dia. Já em 1990, ele se casou com uma mulher chamada Evangelia Gerasimou. Contudo, segundo a sua própria esposa, o seu casamento desde o início já estava fadado ao fracasso, e tudo devido ao comportamento incomum de seu marido. Ela dizia que ficavam trancados em casa o dia todo, e ele nunca queria que fossem para qualquer outro lugar. A sua esposa também disse que Dimitris não convidou seu pai para o casamento, já que, sem dúvidas, ele estaria bêbado. Já a sua mãe, ele teria convidado, mas se recusou a permitir que ela entrasse na igreja. Em 1992, Dimitris teve uma discussão com seu sogro, já que Dimitris alegava que a casa de campo dele na verdade pertencia a ele e a sua esposa. O seu sogro certamente discordou. Nessa mesma época, ele decidiu que iria abandonar o seu emprego como soldador e trabalhar como taxista. Mas a verdade, o que de fato aconteceu é que ele disse para sua esposa que a partir daquele momento ela iria trabalhar fora e também cuidar da casa ao mesmo tempo. Evangelia logo se separou de Dimitris. Para as outras pessoas, Dimitris dizia que a decisão de se separar tinha vindo a partir dele, já que em uma certa ocasião a sua sogra teria o atacado. Mais tarde, a sua ex-esposa refutou a fala do ex-marido, dizendo que na verdade ele teria espancado o bebê de alguém da família, e assim que a sua sogra teria visto a situação, ela interviu agredindo. Dimitris, para se vingar da sua ex-esposa e sua família, ateou fogo na casa de campo do seu ex-sogro, que ele insistia que deveria ser dele. Devido a isso, ele recebeu uma pena de 2 anos. Nos anos que se seguiram, ele trabalhava em empregos informais, e com certa frequência também trabalhava como taxista, vindo até a se interessar pela filha de um dos passageiros frequentes do seu táxi, mas aquilo acabou não dando em nada, já que ela era casada. 4 anos após o término do seu primeiro casamento, em agosto de 1996, Dimitris se casou pela segunda vez. Ele agora se mudou para uma cidade chamada Moscato com a sua nova esposa chamada Kula. Mas os seus dias com ela estavam contados. Apenas alguns meses depois de casados, a polícia prendeu Dimitris por suspeita de ter matado 2 irmãos durante um tiroteio em um posto de gasolina. Ele também era suspeito em alguns crimes de roubo. Quando já estava detido, com toda a calma, Dimitris confessou à polícia que de fato havia cometido os assassinatos, mas que aqueles não foram os únicos.
Sem deixar passar nada, Dimitris, que parecia um homem quieto e reservado, descreveu todos os seus assassinatos e tentativas de assassinato que ele teria cometido em Atenas no período de 10 anos. O primeiro crime teria acontecido em 1987, aos seus 25 anos. Morando sozinho em um apartamento na parte norte da cidade, ele recebeu a visita de um velho amigo chamado Panayotis Gaglias, de 43 anos. Dimitris teria lhe oferecido uma oportunidade para que seu amigo pudesse se reerguer, já que seu amigo Panayotis era um conhecido ladrão na cidade de Atenas e que recentemente havia saído da prisão. Quando os dois amigos estavam juntos, eles bebiam toda a noite e no fim sempre terminava com uma briga. Em uma certa noite, o amigo de Dimitris se convenceu de que ele teria roubado a sua arma de fogo e que se ele não devolvesse, daria parte à polícia. Dimitris não teria gostado de receber as acusações de seu amigo, mas ele também sabia que em uma briga entre os dois ele certamente não conseguiria vencer. Então, o seu plano foi muito simples. Esperou seu amigo dormir e com a pesada barra de ferro o atingiu na cabeça. E depois de ter certeza que ele já estava morto, foi até uma loja de ferragens, comprou uma faca e desmembrou completamente o seu corpo. Escondeu as partes em sacos de lixo e colocou no seu carro. Em seguida, percorreu cerca de 19 quilômetros e abandonou os sacos nas margens da estrada. Depois de cometer o crime, Dimitris ficou na casa de sua irmã por uma semana, a fim de despistar qualquer suspeita que viesse pelo desaparecimento do seu amigo. Porém, ao ver que ninguém estava possivelmente o procurando, ele voltou para sua casa, limpou a cena do crime e tocou a sua vida normalmente. 8 dias após o assassinato, um pastor local encontrou os restos mortais do seu amigo. Porém, devido ao seu histórico de crimes, a polícia estava convencida de que a sua morte estava ligada às suas conexões criminosas. E àquela altura não se tinha nenhum suspeito à vista. Dimitris, ao ver as notícias, se sentiu aliviado por não ter levado o título de assassino. A sua próxima morte aconteceria 6 anos depois. Em 1993, enquanto caminhava por um jardim botânico, ele avistou um grupo de jovens. Quando ele percebeu que os jovens estavam fazendo brincadeiras entre eles, porém Dimitris não teria gostado daquilo, mesmo não tendo nenhuma relação com ele. Ele então sacou a sua pistola e atirou em 2 jovens que estavam no local. Nenhum deles foi mortalmente ferido. O ataque teria sido tão aleatório e sem motivos que a polícia não tinha a mínima ideia de quem poderia ser o atirador. Algum tempo depois, naquele mesmo ano, Dimitris estava trabalhando como taxista e uma moça de 28 anos chamada Anastasia Simitsi teve o azar de ser a sua passageira. Já depois da meia-noite, vindo de alguma festa, enquanto conversavam no táxi, a moça disse que teria brigado com seu namorado. Dimitris, sentindo que ela poderia estar um tanto quanto vulnerável nesse momento, a convenceu de parar em um bar para que eles pudessem beber juntos. Contudo, a moça não estava realmente interessada em Dimitris e pediu para que ele então a deixasse em casa. Ele concordou e disse que a levaria, mas não foi exatamente isso que ele fez. Primeiro, ele parou em um posto de gasolina e comprou um pouco de combustível. Então, dirigiu para uma área deserta onde forçou a sua passageira a sair do carro. Encharcou-a de gasolina e a queimou viva. Segundo informações, desesperado para salvar a sua própria vida, a mulher teria até mesmo aceitado manter relações sexuais com ele, mas foi em vão. O corpo completamente carbonizado de Anastasia foi encontrado no dia seguinte. Já durante o seu interrogatório, ele dizia que um dos motivos que o levou a queimar aquela mulher ainda viva teria sido porque ela havia o dispensado devido à sua altura. Algumas semanas depois desse crime, ele teria assaltado um posto de gasolina por vingança, já que há pouco tempo ele teria tido um desentendimento com um funcionário. Durante o assalto, ele ainda teria disparado 5 vezes contra a mulher que trabalhava no caixa, mas felizmente nada aconteceu a ela. Nessa mesma época, Dimitris brigou com um taxista chamado Deodoros, de 35 anos. Segundo ele, esse taxista teria lhe roubado um cliente. Durante alguns meses, Dimitris manteve a sua raiva contida enquanto planejava a sua vingança. No dia 9 de janeiro, foi ao ponto de táxi e, se passando por um cliente, saiu para uma corrida com seu inimigo Teodoro. Como já fazia meses do seu desentendimento e Dimitris estava no banco de trás, Teodoro não o reconheceu. Dimitris pediu para que ele fosse a um local que ficava a 80 quilômetros de Atenas. Vendo que já estava afastado de tudo e de todos, Dimitris pediu para que o taxista parasse o carro para que ele pudesse fazer as suas necessidades. E quando terminou, pediu ao taxista que lhe arrumasse água para lavar as mãos. Quando ele abriu o porta-mala, Dimitris sacou a sua arma de fogo e o atingiu 4 vezes, matando Deodoro instantaneamente.
Depois do crime, Dimitris colocou a vítima dentro do porta-malas e ateou fogo no carro, que foi encontrado algumas horas depois. A polícia, mais uma vez, não sabia onde procurar. Mal eles sabiam que o homem que eles procuravam era um assassino tão insensível que teria ido até mesmo no próprio funeral da sua vítima. Em dezembro de 1995, enquanto vasculhava o carro de uma mulher à procura de algo de valor, dois homens que passavam pela rua viram aquilo e acharam um pouco suspeito. Logo em seguida, eles chamaram a atenção de Dimitris, que rapidamente sacou a sua arma de fogo e atirou contra os dois rapazes, ambos com 25 anos. Todos os dois escaparam com vida, porém um deles, infelizmente devido ao ferimento da bala, acabou tendo que passar o resto da sua vida em uma cadeira de rodas. Pouco antes do Natal, em 1995, Dimitris estava fora de controle. Ele já tinha assaltado 5 supermercados e estava empenhado em matar todas as pessoas que ele tinha em sua lista de vingança. Uma dessas pessoas era um homem chamado Costas, qual ele havia vendido um carro recentemente. Porém, durante a negociação, eles teriam tido um desentendimento em relação ao preço. Em 21 de dezembro, Dimitris, que ainda tinha uma chave reserva do veículo que ele havia vendido, roubou o carro e fugiu para um posto de gasolina. Então, o homem que teria comprado o carro perseguiu Dimitris junto com seu irmão de 20 anos até o posto em que ele parou. Ao chegar ao local e confrontar Dimitris, ele sacou uma arma .45 e atirou nos dois. Já feridos e se arrastando pelo chão, eles se esconderam no escritório do posto, mas nada adiantou, já que em seguida Dimitris o seguiram e finalizou a execução, matando as duas vítimas. Durante a investigação, a polícia descobriu que o proprietário anterior do veículo era Dmitry Vakrinos e que antes do tiroteio ele ainda tinha uma chave reserva. Mas na época, como ele não tinha um endereço fixo, eles não conseguiram localizá-lo para um interrogatório. O seu próximo ataque marcou o início do fim da sua carreira como perigoso fora da lei. No final do mês de maio do ano de 1996, Dimitris foi até a casa de um homem chamado Serafim Agianides. Ele não estava em casa, e a sua mãe, ao ver aquele homem estranho parado na sua porta, chamou a polícia. No momento em que a polícia chegou, então houve uma intensa troca de tiros entre Dimitris e os policiais. No meio disso tudo, um policial e o pai de Serafim foram baleados. Porém, não foram ferimentos mortais. Dimitris conseguiu fugir do local. A partir deste momento, se começou uma caçada por Dimitris Vakrinos. Mas ele era um homem despreocupado, e durante o tempo em que estava em seu encalço, ele ainda praticou alguns assaltos a postos de gasolina. Com a pista fornecida por um vizinho de Serafim, as autoridades tomaram conhecimento de que o homem responsável pelo tiroteio daquela noite teria ido embora em um táxi. A partir daí, foi somente uma questão de tempo até ligar os motoristas de táxis daquela região e chegaram em um nome: Dimitris Vakrinos. No período de um ano após esse tiroteio, a polícia finalmente chegou a ele, com provas sólidas de algumas testemunhas oculares que podiam, enfim, o incriminar. Dimitris dizia que sempre andava com uma arma de fogo. Em seu relato, ele disse à polícia: "Com a arma, eu me sinto como um deus na hora do assassinato, e mais alto de alguma forma." E com isso, podia-se concluir que um dos principais e mais fúteis motivos para os seus crimes era a questão não resolvida que ele tinha com a sua própria altura. Em 12 de maio de 1997, Dimitris Vakrinos, agora com 35 anos, foi encontrado pendurado pelo pescoço em cadarços amarrados a um chuveiro no banheiro da prisão, dando fim à própria vida antes que pudesse ser julgado pelos seus crimes cruéis.